Ora viva, mais uma vez, um programa do Perspectivas. Desta feita, vamos falar de um homem recentemente desaparecido do meio de nós, do nosso convívio, mas que, enquanto foi vivo, fez muito por Portugal e pelos portugueses. Estou a falar de Manuel Luciano da Silva, nascido em Cavião, município de Valdecâmara, e que, emigrado para os Estados Unidos da América, para onde foi com a família, acabou por vir a tornar-se num cirurgião de grande renome nos Estados Unidos da América e, a par da sua atividade profissional como médico, como cirurgião, foi aquilo que hoje em dia é comum encontrar-se, um investigador por conta própria, sem que se fosse um historiador profissional. O Dr. Manuel Luciano da Silva publicou este livro sobre Cristóvão Colombo. É seguramente a personagem histórica sobre quem mais se escreveu depois de Jesus Cristo. Por variados motivos, o interesse sobre Cristóvão Colombo é um interesse que vem de há muito tempo e a Portugalidade deste navegador, deste grande almirante, tem sido defendida por algumas pessoas, por alguns autores, de onde se destacam, por razões óbvias, porque é o motivo deste programa também, o Dr. Manuel Luciano da Silva. Ele tinha a particularidade de ir aos locais, ir aos sítios e ler os documentos históricos que se lhe apresentavam. Por exemplo, das muitas dezenas, para não dizer centenas, de autores que sobre esta matéria escreveram, quer fossem portugueses, quer fossem estrangeiros, ninguém se lembrou de ir ao Vaticano ler as bulas, duas bulas papais, onde surge o nome do grande almirante. E porquê? Porque a grafia do nome dele era apresentada segundo as conveniências de quem defendia a nacionalidade italiana, castelhana, entre outras. Havia tudo para todos os gostos. E, na realidade, o Dr. Manuel Luciano da Silva deslocou-se ao Vaticano, leu as bulas, ele sabia latim, ele e a esposa, que também é investigadora, e descobre que, num texto onde todas as palavras estão em latim, apenas duas apareciam no português, que à época se falava e era o galaico-português. Cristóvão Colombo. Era exatamente estas duas palavras que apareciam nas bulas. Dois vocábulos portugueses, portanto. Também é pela mão de Manuel Luciano da Silva que nos é dado conhecimento que um grande autor e um grande investigador também da era moderna, Simon Wiesenthal, um homem que passou pelos horrores dos campos de concentração de Auschwitz e que, fim da guerra, se dedicou à caça dos nazis. Simon Wiesenthal também se interessou pelo grande almirante e descobriu, depois de uma análise muito cuidada, em particular das 12 últimas cartas que Cristóvão Colombo escreveu ao seu filho, descobre em todos os textos, em todas as cartas que Cristóvão Colombo escreveu ao filho e endereçou ao filho, um sinal que era apresentado como uma cruz traçada. A saudação judaica também foi Simon Wiesenthal que descobriu e que é revelado com mais pormenor por Dr. Manuel Luciano da Silva, e chegando-se à conclusão então que Colombo era um judeu sefárdico. Os sefarditas eram os judeus que tinham origem na Península Ibérica, quer fosse nos reinos de Leão e Castela, quer fosse no reino de Portugal. E, portanto, Cristóvão Colombo tinha essa origem. O terceiro elemento da maior importância que nos é dado aqui pela obra do Dr. Manuel Luciano da Silva tem o mérito o mérito cabe quase inteiramente à esposa do Dr. Manuel Luciano da Silva, que o ajudava nestas investigações históricas, que é a descodificação do monograma
que surge em todas as 12 cartas que o grande almirante dirigiu ao seu filho. O monograma é uma composição de 3 letras, S de Salvador, F de Fernando e Z de Zarco, Fernandes, Salvador Fernandes Zarco. E, portanto, o monograma está ali montado daquela maneira e é ela que descobre e descodifica aquele monograma, e ele explica isso em pormenor também aqui no seu livro. Bem, e depois o Dr. Manuel Lucena da Silva levou cerca de 5 décadas a estudar interessadamente sobre um grande monumento que havia e que há ainda em New Bedford, que é a Pedra de Dayton. Esta pedra foi referenciada como sendo a prova insufismável de que chineses, fenícios, vikings tinham chegado ao continente americano bem antes de Colombo e bem antes de Pedro Álvares Cabral. Veremos durante o programa que efetivamente assim não é. Aquela é uma pedra com 40 toneladas que o Estado de New Bedford retirou do rio onde estava, criou um museu à sua volta. Todas as teses que apontam a pedra como justificação ou como fundamentação para as teses de que os vikings, os chineses e outra gente ali chegou, estão lá para que o visitante possa tirar as suas conclusões. Bom, e no final a grande conclusão que se tira é que as principais inscrições da pedra são de portugueses, 2 navegadores, os Corte-Reais, que se perderam no Atlântico, perderam-se, enfim, era o que se pensava, afinal não se terão perdido, foram dar à costa norte e acabaram por se miscigenar, por se misturarem com os nativos, dando origem aos índios brancos, que é uma descoberta que é feita pelo Dr. Manuel Lucena da Silva, que divulgou à saciedade nos Estados Unidos da América e fora dos Estados Unidos da América, mas em particular no Massachusetts e em New Bedford, onde ninguém sabia a origem daqueles índios brancos. E chegou-se então à conclusão, chegou o Dr. Manuel Lucena da Silva, que aqueles índios, para além de serem brancos, tinham uma outra particularidade, que era os chefes das várias tribos que tinham índios brancos, tinham todo o sufixo quina, portanto tinham um nome na língua nativa e depois a terminar em quina, a fazer-nos recordar das quinas de Portugal. Quina é essa, aliás, que é uma das representações simbólicas, é um dos símbolos que está gravado na Pedra de Dayton. E isso é uma descoberta que se deve ao Dr. Manuel Lucena da Silva. Através desta descoberta, e não só, o Dr. Manuel Lucena da Silva foi o único autor, o único investigador que pôs em causa um livro que saiu recentemente, há coisa de um par de anos, 1421, o ano em que os chineses chegaram à América, de Gavin Menzies, curiosamente um oficial da Marinha americana, que escreveu esse livro dizendo que os chineses tinham construído embarcações de tal ordem que com 25 mil homens, equipando os navios, deram a volta ao mundo, atravessaram o Atlântico e foram parar às Américas. E o professor Dr. Manuel Lucena da Silva faz uma pergunta muito simples. Se Vasco da Gama sai de Portugal com 150 homens, aliás, Pedro Álvares Cabral sai de Portugal com 150 homens, regressa com 45, Cristóvão Colombo sai de Castela e chega aos Estados Unidos da América e regressa, saiu com 90 homens, regressou com 18, tudo isto porquê? Porque as condições de vida a bordo eram extraordinariamente duras e havia doenças que depois de desencadeadas acabavam na morte, designadamente o escorbuto, que é a insuficiência de vitamina C nas gengivas. E o único tratamento que havia a bordo, quando algum marinheiro era atacado pelo escorbuto, era cortar as gengivas com uma faca para fazer o sangramento. Duravam 2, 3 dias depois disto e acabavam por morrer. Os chineses com 25 mil, e depois os casos de indisciplina também. Vasco da Gama teve que pendurar alguns no mastro, Pedro Álvares Cabral também, e o Colombo, irem aspas, para impor a disciplina, porque isto a bordo
não há lugar para democracias, não há lugar para contemporizações, há revoltas com que tem que se lidar, enfim, todo um conjunto de problemas que surgiam e que dizimavam as tripulações. Como é que os chineses com 25 mil homens faziam aquilo que tinham a fazer e depois regressavam todos sãos e salvos à China? Uma impossibilidade tremenda, para além de que é literalmente impossível chegar ao continente americano sem se conhecer as correntes e os ventos dominantes. Os ventos alísios por um lado e as correntes dominantes, as correntes marítimas dominantes por outro. E porquê? Sem se conhecer estes dois fatores atmosféricos ou fatores físicos, se quiserem, não é possível chegar lá. E os chineses, não conhecendo estes dois fatores, teriam chegado aos Estados da América. Bom, a Pedra de Dayton deitou pela base toda a defesa que era feita, e isso graças ao Dr. Manuel Luceno da Silva, desde logo, começando pelos vikings. Os vikings tinham um alfabeto rúnico, não há nenhum caractere do alfabeto rúnico inscrito na pedra. Chineses, não há nenhum caractere chinês na Pedra de Dayton. Mas temos lá uma data, 1515, e temos lá um nome, Miguel Corte Real. Para além da cruz de Cristo, com os seus ângulos em 45 graus perfeitos, o que é uma coisa extraordinária, e a simbologia das esquinas, que também lá está representado. Inicialmente quem faz esta descoberta é um professor universitário americano, e depois é desenvolvido, esse conhecimento é desenvolvido pelo Dr. Manuel Luceno da Silva, que é o homem que consegue convencer as autoridades estaduais a retirar a pedra de 40 toneladas e a fazer um museu daquela pedra, porque é um marco, é um documento histórico que é absolutamente desprezado aqui na Europa e em particular aqui em Portugal, onde há pessoas que opinam sobre essa pedra sem nunca serem deslocadas ao local para poderem apreciar o que ela quer transmitir. Dessa pedra foram feitas 7 réplicas, há uma em Cavião, há outra ali no Mosteiro dos Jerónimos, mas as réplicas, apesar de perfeitas, não são exatamente o mesmo que observar o original. Bom, o Dr. Manuel Luceno da Silva, aproveitando a sua expertise em medicina, e todo médico é quase um cientista, também nos informa aqui no seu livro da possibilidade de se atestar com rigor científico sobre se o pai de Salvador Fernandes de Arco, o grande almirante conhecido como Cristófão Colomb, se teria sido ou não Dom Fernando, Duque de Beja e grão-mestre da Ordem de Cristo. E porquê? Porque até aos dias de hoje ele estudou a genealogia do Duque Dom Fernando e o cromossoma Y, que passa de macho para macho, sem interrupções, sem nenhuma alteração, é possível hoje, através da descendência e até de restos mortais de descendentes do Duque, que existem e estão sinalizados, fazer os testes de ADN, e o cromossoma Y que lá estiver tem que ser exatamente igual ao do grande almirante, e sabemos que em Espanha já fizeram esse teste de ADN, e aí ficavam as dúvidas completamente sanadas. Ele explica isso em pormenor, e mais ninguém se deu ao trabalho de fazer essa investigação. O doutor Manuel Luceno da Silva diz com muita propriedade que de todas as teses e de tudo aquilo que tem sido avançado sobre as navegações do grande almirante e até dos próprios descobrimentos portugueses, designadamente se terão os portugueses ou não chegado em primeiro ou não a certos locais do mundo, ele diz que todas as teses falham quando reproduzidas em laboratório. E o laboratório é o planeta. Todos os descobrimentos que os portugueses fizeram são todos eles possíveis de reproduzir atualmente. Ao passo que as outras não são, porque não aconteceram. As nossas aconteceram, estão documentadas e são passíveis de reprodução. Não é por acaso que nós temos uma reprodução fiel de uma caravela, que até faz parte de uma associação privada,
que não vale a pena estar aqui a fazer a sua publicidade. Temos o Manau, na região autónoma da Madeira, que faz viagens à vela, tem motores, é certo, mas faz viagens à vela. Aliás, já se deslocou quando foi da Exposição Universal de 1998, veio para cá, e grande parte do caminho veio à vela, e portanto é só pegar nestas maravilhas tecnológicas que os portugueses aperfeiçoaram e repetir as viagens que foram feitas, viagens que duraram muito tempo. E por falar em viagens, vamos então até Cavião e vamos ver a obra que o Dr. Manuel Luciano da Silva por cá deixou, e quem hoje tenta dar o seu melhor para divulgar, não só em Portugal, como também fora de Portugal, a obra do Dr. Manuel Luciano da Silva. Venham connosco. Ora viva, mais uma vez, o programa Perspectivas. Desta vez viemos à rua, viemos ao norte do país, município de Valdecambra, freguesia de São Pedro de Castelões, aldeia, lugar de Cavião. Exatamente. Onde temos aqui um projeto extraordinário, que pretendemos dar a conhecer a todos os nossos telespectadores. Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado Pedro Laranjeira, um empreendedor, um homem que em Portugal tem representado nos últimos anos uma pessoa que estamos aqui hoje a homenagear, o Dr. Luciano da Silva, um benemérito, um luso-descendente, não, enfim, é um português, nascido aqui em Cavião. Ele manteve-se português até ao fim da vida. Até ao fim da vida, médico cirurgião nos Estados Unidos da América, e que muito tem contribuído para temas da história de Portugal, designadamente temáticas que dizem respeito e que estão ligadas a Cristóvão Colón, e vamos falar disso mais à frente. Temos uma associação com o nome do Dr. Luciano, temos a Casa Museu que vamos visitar, e o Pedro vai explicar em pormenor essa Casa Museu. Vamos falar da Pedra de Dayton, à frente explicaremos o que é, mas é a prova de que não foram os vikings os primeiros a chegar à América, mas sim os portugueses. Nem os ingleses. Nem os ingleses, nem os chineses, foram os portugueses. E Pedro, temos então aqui a Casa Museu do Dr. Luciano, foi aqui que ele nasceu. A curiosidade é isso, portanto, ele nasceu nesta aldeia, nasceu nesta casa, que nós agora transformamos num museu dedicado à sua memória e ao seu percurso de vida, e ele que emigrou para os Estados Unidos porque o pai, que estava na Marinha Americana, o obrigou com 19 anos a ir para os Estados Unidos. Ele foi contrariado, sempre o disse, sempre o escreveu, e por lá fez a sua vida, mas nunca abandonou nem a cidadania portuguesa, nem o seu amor ao torrão de origem onde nasceu e há agentes que, o amor pátrio, que com ele aqui começaram no seu percurso de vida. Ele teve uma vida muito humilde, mas conseguiu demonstrar
e é isso que a Casa Museu que lhe vou mostrar retrata, conseguiu demonstrar que uma pessoa, por mais humilde que tenha nascido, por mais humilde que tenha sido o seu local de nascimento, pode chegar onde quiser na vida. Ele tornou-se um homem ilustre, de dimensão internacional, e nunca perdeu a sua humildade e o seu amor ao torrão onde nasceu, que é onde estamos hoje. Muito bem, vamos ver então a Casa Museu. Bom, isto é quase uma máquina do tempo, é um regresso ao passado. A Casa Museu é uma casa centenária, foi aqui que nasceu o Dr. Luciano. Vamos entrar e vamos ver onde ele nasceu e onde ele passou alguns anos da sua vida. Ora bem, Pedro, aqui estamos no sítio onde tudo começou. Foi aqui que nasceu o Dr. Manuel Luciano da Silva, em 1926, neste quarto, nesta cama, e nós juntámos aqui umas fotografias de família, com o pai, com a mãe, com o irmão. Foi aqui que começou a vida de um homem que conseguiu conquistar o mundo, apesar de ter nascido nesta humildade, com toda esta simplicidade. Pequeno, mas extraordinário. Ainda aqui temos o cheiro da mãe. É verdade. E a cama onde ele nasceu. E a cama onde ele nasceu. Tudo isto tem, talvez, perto de 100 anos. 100 anos. Ele nasceu há 86, portanto, já tudo isto existia nessa altura. Fabuloso. Vamos então a outras divisões, ver o que é que mais surpresas temos aqui. Pedro, então estamos aqui no quarto do Dr. Luciano da Silva e foi o quarto que lhe foi reservado depois de ter nascido. Sim, ele quando era jovem vivia aqui com o irmão e andava por aí a ajudar a família na lavoura e na agricultura, e nós juntámos aqui este quarto para mostrar aquilo que já lhe disse, que uma pessoa, por mais humilde que tenha nascido, pode chegar onde quiser. Juntámos aqui uma série de diplomas e honrarias que lhe foram concedidas ao longo da vida e que são continuadas depois ali na terceira divisão desta casa restaurada. Vamos ver então. Ora Pedro, estamos então na área social da casa e numa área de trabalho também. É aqui onde a família se reunia, com o forno do pão e os talheres e os utensílios para cozinhar. Talheres, convenha-se, como havia há 80 anos atrás. Não havia plástico nem alumínio, portanto são garfos de ferro. Tudo o que está aqui é, de facto, como existia há 80 anos. Tal e qual. Ora, Pedro, então estamos a olhar aqui para uma série de artefactos da maior importância na história do doutor. É onde estão algumas das coisas que ele mais prezava, como é o caso da capa e batina da formatura na Universidade de Coimbra, que ele concluiu em 1957 com distinção, e as fitas da cerimónia, e mais uma série de louvores e distinções e honrarias que lhe foram concedidas ao longo da vida. E, portanto, que nós juntámos aqui para demonstrar, e acho que o temos feito com êxito, que um português humilde, nascido simples e começando a sua vida na agricultura, no pastoreio de gado e na ajuda à família, conseguiu guindar-se aos mais altos níveis no mundo, e esta casa serve para provar isso, que não há limites aonde uma pessoa possa chegar, desde que de facto o queira, independentemente do sítio onde nasceu. Bom, o Perspectivas, depois de ter feito uma brevíssima passagem pela Casa Museu do Dr. Luciano da Silva, temos agora o privilégio de estar perante um artefacto que eu vou pedir aqui ao Pedro Laranjeira que nos explique em pormenor que testemunho é este que nós aqui temos à nossa frente. Bom, isto foi a primeira paixão do Dr. Manuel Luciano da Silva enquanto investigador. Tinha já a sua carreira de médico firmada e descobriu a necessidade de divulgar o que este monumento significa. Isto é uma réplica em tamanho natural de um monólito, de uma pedra com 40 toneladas, que estava nos Estados Unidos, mergulhada no rio Taunton, mergulhada 20 horas por dia no rio Taunton, e que foram descobertas aqui uma série de inscrições. Não foi pelo Dr. Manuel Luciano da Silva, foi por investigadores antes dele. O mérito do Dr. Manuel Luciano da Silva foi conseguir motivar o governo dos Estados Unidos, de Massachusetts, a investir uns milhões de dólares, primeiro para tirar o pedregulho da água e depois para construir um museu à volta dele para preservar o que aqui está escrito. E o que aqui está escrito muda um bocado os factos da história, porque se pensa que foram os ingleses os primeiros europeus a colonizar
o que hoje em dia é a América e o Canadá. Não é verdade, foram os portugueses. Isto parte de uma história que também nem sempre é muito bem contada, que é a história da descoberta da América, porque quando se diz que o Cristóvão Colombo descobriu a América, não é exatamente verdade. Quem descobriu a América foi um português, sim, foi João Vaz Corte Real, um navegador português, que 20 anos antes de Colombo descobriu a Terra Nova, quando andava à procura das águas dos bacalhaus. E então, já depois de Cristóvão Colombo, o filho mais velho desse navegador, que se chamava Gaspar Corte Real, o filho mais velho, partiu na senda do pai e perdeu-se. Nunca mais apareceu. E um ano depois, em 1502, o irmão mais novo, Miguel Corte Real, foi à procura do irmão e perdeu-se também. Nunca mais se soube dele. Iam várias embarcações, marcaram um dia para se encontrarem e compadeceram todos os barcos, menos o do Miguel Corte Real. Anos depois, quando então os ingleses começam a povoar a América, é descoberta esta pedra e são descobertas aqui inscrições notáveis, começando por esta. Isto de dia vê-se mal, isto de noite vê-se melhor com luz rasante, porque são inscrições feitas há 500 e tal anos, embora isto seja uma réplica fiel do original. Mas vê-se aqui, por exemplo, 1511, uma data com o 5 escrito em forma de S, como se fazia há 500 anos atrás. Portanto, isto é a data em que a gravação foi feita. Miguel Corte Real foi para lá em 1502, aqui está a data de 1511, com mais uma série de inscrições notáveis. Aliás, a título de exemplo, eu apontaria aqui só duas. Portanto, o escudo português como era usado na segunda dinastia e a cruz de Cristo. Há mais de 300 tipos de cruzes no mundo, mas não há nenhuma igual à cruz de Cristo, com ângulo 45 graus. Ângulos 45 graus, portanto há 4 nesta pedra, há 4 cruzes de Cristo. O que é que isto mostra? Que Corte Real não conseguiu regressar, algum acidente aconteceu, tal como Gaspar Corte Real, e portanto por lá ficou. Mas ter-se-á misturado com os autóctonos, com os índios que habitavam aquela região. E a verdade é que quando os ingleses chegam lá e começam a colonizar aquilo, contam nos seus registros que encontraram uma tribo de índios onde havia índios brancos, sendo que desde há 150 anos atrás, portanto isto foi, os ingleses chegaram lá em 1680, portanto há 150 anos a essa parte, portanto pouco depois da chegada de Miguel Corte Real, os chefes dessa tribo de índios passaram a usar como sufixo no seu nome, no seu título, a palavra quina, que é uma palavra portuguesa. E ainda hoje a língua desses índios contém uma série de palavras portuguesas. Aliás, a pedra de Dayton foi encontrada perto de um rio que na língua dos índios se chamava Rio do Homem Branco e hoje em dia nos mapas dos Estados Unidos se chama Whiteman River. Portanto, isto mostra que eles não se perderam, misturaram-se com os índios. Em 1511 Miguel Corte Real gravou estes símbolos. Está aqui também, a esta hora é muito difícil tornar-se visível, mas está aqui o nome Miguel Corte Real. Portanto, ele deixou aqui as provas todas de que foram os portugueses os primeiros europeus a colonizar os Estados Unidos. O Dr. Manuel Luciano da Silva apaixonou-se por isto, conseguiu de facto que fosse construído o Museu da Pedra de Dayton e no seu primeiro percurso como médico criou até uma história gira que se dizia que o Dr. Manuel Luciano da Silva tinha uma amante e que a amante era uma pedra. Ele de facto escreveu livros sobre isto, foi o grande divulgador de tudo isto e eu acho que isto tem uma importância capital para a história de Portugal, para a história da América e para a história universal. Capital, até porque eu recordo o seguinte: havia teses que defendiam que os vikings tinham chegado à América antes de Colombo e a única prova que era apresentada era exatamente a pedra de Dayton. Ora, essa tese cai rigorosamente por terra com as descobertas que o Dr. Luciano da Silva fez e, sobretudo, com o empenho que ele pôs neste testemunho, que isto é um testemunho histórico, é um documento histórico. Os documentos não são só papéis nem pergaminhos, exatamente, são também documentos de pedra e este aqui é de facto, é uma pena que em casa não se consiga ver em pormenor, mas eu confirmo que efetivamente está aqui as duas palavras Miguel Corte Real e é uma assinatura deste nosso navegador. Eu diria que talvez já não se tenha perdido, talvez tenha sido intencional que aqui aportou, seja como for, a família Corte Real miscigenou-se com os índios, deixaram descendência e hoje é uma curiosidade histórica e que é defendida nos Estados da América, se calhar não tão defendida em Portugal. Temos aqui em Cavião
esta réplica, há mais? Há mais 5 e há uma sexta que vai ser colocada a breve trecho nos Açores, onde já está uma, esta vai para outra ilha. Há uma em Lisboa, junto ao Museu da Marinha, e há uma no Funchal, portanto, e há outra aqui em Oliveira das Mães, portanto há várias espalhadas pelo país. Infelizmente, se calhar por a dificuldade do nome, Pedra de Dayton, isto passa um bocado ao lado dos portugueses, mas isto é de importância capital para a nossa história, para a diáspora dos portugueses no mundo. E isto mostra-nos uma coisa muito curiosa, é que afinal, juntando a história da verdadeira descoberta da América, João Vaz Corte Real, 20 anos antes de Colombo, da descoberta do Novo Mundo, por Cristóvão Colombo, outro português, e veremos que temos um museu onde temos as provas documentais disso. E depois a descoberta do Brasil, oficialmente por Pedro Álvares Cabral em 1500, mas de facto foi antes, por navegadores portugueses também. Nós descobrimos a América toda e, como o Dr. Manuel Luciano da Silva gostava muito de dizer, e é absolutamente verdade, é falso que Portugal tenha descoberto a maior parte do mundo. Portugal descobriu o mundo todo. Bem, eu aqui só faria um voto. A mim ensinaram-me na escola, nos bancos da escola, que os Corte Reais, ninguém sabe o que é que lhes aconteceu. Esta pedra é a prova de que sabemos o que é que aconteceu aos Cortes Reais, chegaram à América e fizeram família. Exatamente. Aliás, não foi só a Pedra de Dayton. Nós temos construções que são copiadas, uma da charola de Tomar, que é quase uma cópia. Temos um canhão de culatra como era fabricado pelos portugueses, e só pelos portugueses há 500 anos atrás. Portanto, imensas provas têm sido encontradas que de facto fomos nós, este povo que agora tem a mania de dizer que somos um povo pequenino, que é absolutamente falso, continuamos a ser o grande povo que fomos, que lá chegámos como chegámos a todo o mundo. É verdade. Bom, esperemos que tenha sido o suficiente para abrir o apetite para quem nos vê de visitar esta pedra em Lisboa, em Cavião, na Madeira. Para os madeirenses que nos veem são muitos, e nos Açores agora também vamos ter uma réplica dessa pedra. Em Oliveira das Mães também. Porque há um hotel chamado Hotel Dayton, em Oliveira das Mães. Em homenagem a esta pedra. Passamos então ao Museu de Colón. Exatamente. Ora, então a caminho do Museu Colón, é inevitável, estamos aqui na entrada da associação, da sede da associação. Como é que nasceu a ideia não só da fundação da associação, como também da construção deste edifício, que é aqui um oásis nesta povoação de Cavião? Isto é uma história muito gira, que remonta a 1993 e que só acabou por se concretizar depois com a formalização da associação em 98 e com a inauguração deste espaço em 2001. Portanto, tem neste momento 11 anos. Isto vem de uma amizade estabelecida entre o Dr. Manuel Luciano da Silva, enquanto médico, e um notável valcambrense, o comendador Álvaro Leite, que foi Presidente da Câmara, que era um grande industrial, fundou a Vicaima, fundou o Finibanco, portanto era um homem de meios, e que tinha uma doença muito grave, e o Dr. Manuel Luciano da Silva, enquanto médico, prolongou-lhe a vida durante 18 anos. E, naturalmente, fizeram amizade. E um dia, reportando-nos então ao que se passou em 1993, numa casa aqui no cimo desta pequena rua, há uma conversa entre o comendador Álvaro Leite e o Dr. Manuel Luciano da Silva, e o comendador Álvaro Leite diz: Dr. Manuel Luciano da Silva, você tem milhares de livros, por que é que não faz uma biblioteca aqui no sítio onde nasceu? E o Dr. Manuel Luciano da Silva disse: bem, eu fazia, mas não tenho meios. E o comendador Álvaro Leite disse: mas eu tenho, faça. E fez. O comendador Álvaro Leite está aqui representado, já nos deixou, tal como o Dr. Manuel Luciano da Silva, que agora a ele se foi juntar, mas a verdade é que o Dr. Manuel Luciano da Silva seguiu o conselho do seu amigo, que pagou tudo isto. O comendador Álvaro Leite foi quem mandou construir isto e pagou todas as despesas das infraestruturas que estão aqui. Portanto, aos dois se deve a existência desta associação. Desta brilhante associação e infraestrutura. Vamos agora ver a videoteca e a biblioteca que aqui têm o privilégio de ter aberto ao público. Exatamente, e que é o nosso espaço nobre, digamos, o nosso salão nobre aqui na associação. Pedro, temos então aqui a biblioteca à disposição do público em geral. Biblioteca Álvaro Leite. Biblioteca Álvaro Leite, em homenagem ao homem que inicialmente teve a ideia e que foi como tudo isto começou, foi com uma biblioteca. Entretanto, nós aumentámos o nosso espaço e tivemos um mecenas que nos ofereceu esta coleção de filmes, fizemos uma videoteca, são tudo filmes originais. Carlos Gaspar, que é um homem entendido em cinema e que reuniu criteriosamente em 400 filmes que temos aqui o essencial da história do cinema. Estão aqui todas as grandes obras-primas da história do cinema, desde o Coraçado de Potemkin, 1921, ao
Avatar, dos últimos trabalhos de cinema. Portanto, temos aqui aquilo que é, neste momento, a melhor coleção de cinema de qualidade em todo o país, fora da Cinemateca Nacional. Isto na aldeia de Cavião. De Cavião, exatamente. Muito obrigado. Vamos então a caminho, agora sim, do nosso Museu Colón. Ora, uma das nossas joias da coroa, que é este Museu Colón, conta essencialmente com uma vasta coleção bibliográfica que é tudo quanto foi escrito sobre a nacionalidade portuguesa de Cristóvão Colón até hoje, desde Patrocínio Ribeiro, em 1917, até às obras mais recentes, a mais recente das quais com menos de 15 dias. Está tudo aqui e pode ser consultado por quem quiser informar-se sobre a realidade do navegador que descobriu o Novo Mundo. Este é um espaço central do nosso Museu Colón, porque contém aqui provas documentais de que o navegador era português. Não se trata de teorias, aqui trata-se de provas documentais. Começando por estas duas bulas papais, emitidas por Papa Alexandre VI em 1493, quando Cristóvão Colón regressou da descoberta do Novo Mundo, e que têm esta particularidade, sendo que o Papa Alexandre VI era espanhol e estas bulas eram dirigidas aos reis católicos, castelhanos também, estão escritas, como é próprio de um Papa, em latim, da primeira à última palavra, exceto o nome do navegador, em ambas, que não está escrito em latim, nem em espanhol, nem em inglês, nem em francês, está escrito em português, porque seria, só pode ser de facto, porque o navegador era português. E depois há uma série de outros documentos que nos mostram coisas em que vale a pena pensar, que são muito curiosas, como isto. Isto é um fresco que decora a Sala dos Descobrimentos, ou a Sala dos Heróis Portugueses, no Palácio de Mafra. Tem, entre Musas e Atlantes, 4 heróis portugueses. Duarte Pacheco Pereira, o cientista dos descobrimentos, Pedro Álvares Cabral, e estes dois não precisam de explicação porque têm a legenda. Infante Dom Henrique e Cristóvão Colón, que está aqui identificado com uma frase que ficou famosa em relação ao navegador, que é, ela está aumentada aqui, a Castilha e a León, Nuevo Mundo dio Colón. Ele aqui está retratado com as correntes chamadas de Bobadilha, porque a família dos Bobadilha, que eram inimigos poderosos de Cristóvão Colón, conseguiram convencer os reis católicos a mandá-lo prender e na terceira viagem ele regressou preso com as então chamadas correntes de Bobadilha, um ar amargurado, mas está identificado Cristóvão Colón e pergunta-se o que é que está um genovês a fazer na Sala dos Heróis Portugueses. É naturalmente português. Para além de que isto é outro documento muito importante, baseia-se numa pesquisa de Mascarenhas Barreto sobre os topónimos dados por Cristóvão Colón às suas descobertas no Novo Mundo. Não há um único nome em italiano. São 40 e tal nomes em português. E a maior parte deles referentes a sítios no Alentejo. Portanto, isto julgo que fala por si e creio que tem o peso da prova documental. Por meio de uma série de documentos que nós mostramos aqui, há aqui alguns exemplos de documentos que podem ser interessantes para estudo e análise, como é o caso do monograma de Cristóvão Colón, da bênção judaica e, claro, do mais famoso de todos os documentos, que é a sigla com que ele se identificava e com que ele assinava. Isto são vários objetos que são interessantes objeto de estudo e depois aqui vamos mostrando coisas que têm que ver com a história desta divulgação da Portugalidade de Cristóvão Colón. A Câmara Municipal de Cuba, que é um dos grandes divulgadores em Portugal, e o seu Presidente Francisco Orelha, que tem feito um grande esforço para divulgar a Portugalidade de Cristóvão Colón. Aqui a Associação Cristóvão Colón, aliás uma fotografia da fundação da Associação na Vila de Cuba, e uma série de outras coisas que aqui por este museu nós temos para consulta de quem quiser satisfazer a sua curiosidade. A seguir procuramos mostrar algumas das coisas que por este país existem, como é, por exemplo, o caso da Casa Colombo, em Valparaíso, que é um dos 3 espaços que existem em Portugal sobre Cristóvão Colón. A Associação Cristóvão Colón, que está aqui uma reprodução dos painéis que constituem o seu acervo na Vila de Cuba, e ali todas as publicações chamadas O Nosso Especial Amigo, que é o boletim oficial da Associação Cristóvão Colón, e uma série de outras recordações e coisas que vão mostrando o que é que em Portugal tem sido feito
para divulgar que Cristóvão Colombo era português. Mais um conjunto de recordações que aqui mostramos aos nossos visitantes. Sentam-se aqui, por exemplo, na réplica da nau Santa Maria, que está na Madeira, no Funchal, que navega pelos seus próprios meios e que, aliás, esteve na Expo 98, onde, no prazo de 2 semanas, foi visitada por 94 mil pessoas, o que é notável. E faz viagens diárias na Ilha da Madeira com turistas e é exatamente igual à nau capitã da frota de Cristóvão Colombo, com a única diferença de que na original havia um porão de mantimentos e agora, em vez de mantimentos, está lá um motor diesel escondido. Mas é uma experiência extremamente interessante. Aliás, eu passei por uma coisa notável, que foi viajar a bordo da nau com os motores desligados e apenas à vela, como se fazia há 500 anos atrás. E é extremamente interessante. E depois temos aqui também todo um conjunto de audiovisuais que foram feitos sobre o tema até hoje, uns mais corretos, outros menos corretos, incluindo o filme que Manuel de Oliveira fez sobre a vida do Dr. Manuel Luciano da Silva, que não é um filme sobre Cristóvão Colombo, é um filme biográfico sobre o Dr. Manuel Luciano da Silva. E temos uma série de outros trabalhos que foram feitos sobre a vida do navegador, desde programas de televisão, debates sobre o tema, que temos aqui reproduzidos, até, por exemplo, o célebre filme de Ridley Scott, o 1492, que está cheio de erros históricos, mas que nós utilizamos para mostrar aos alunos do ensino secundário, que ficam todos encantados a ver o filme, que é um filme de Hollywood, um filme de aventura, e depois no fim sentamos todos e vamos discutir os erros. E é assim que vamos passando a nossa mensagem. Temos na nossa bibliografia alguns exemplares curiosos, como é o caso deste livro, que foi compilado e encadernado por nós, e que reproduz de Mascarenhas Barreto, um dos principais investigadores sobre este tema, um conjunto de 52 artigos que ele publicou na imprensa nacional e que não está publicado em lado nenhum. Portanto, isto é também um exemplar único de que muito nos orgulhamos. Na nossa coleção bibliográfica procuramos reunir tudo quanto existe sobre Cristóvão Colombo, começando por livros que foram publicados há cerca de 100 anos atrás, todas as investigações de Mascarenhas Barreto, Manuel Luciano da Silva, o meu próprio livro, também escrevi um livro sobre o tema, até, começámos em 1917, na nossa coleção, até um livro saído há menos de 15 dias, de Julieta Marques, e que traz, de facto, tópicos para a investigação que são extremamente interessantes e muito reveladores. Temos algumas reproduções de livros que já não existem, como é o caso de Um Português de Estirpe, de Artur de Vasconcelos. Fizemos uma reprodução do livro antigo, uma vez que já não é possível obter um original, e temos inclusive algumas curiosidades, como isto que eu cito a título de exemplo. A autora chama-se Janina Sowieclawa e foi diretora do Departamento de História da Universidade de Varsóvia. Entre os seus muitos conhecimentos, inclui-se o português, que estudou. E um dia decidiu fazer uma tese de doutoramento sobre a nacionalidade portuguesa de Cristóvão Colombo na Universidade de Varsóvia e em português. Esta é a súmula da sua tese de doutoramento e é um exemplar único no mundo. Nós temos muito orgulho em tê-lo aqui. Portanto, esperamos que com este acervo que temos aqui à disposição de quem queira consultá-lo, não haja informação nenhuma sobre as descobertas feitas até hoje acerca da Portugalidade de Cristóvão Colombo que não estejam ao alcance de quem quiser de facto informar-se sobre o tema.
Ora, aqui estamos nós, depois de, aqui em Cavião, termos visitado a Casa-Museu do Dr. Luciano da Silva, vimos onde nasceu, vimos onde cresceu, apreciámos aquele artefacto fabuloso que é a réplica da Pedra de Dayton. Depois viemos aqui para a sede da associação, tivemos a oportunidade de ver a Biblioteca Álvaro Leite, a Videoteca Carlos Gaspar e, finalmente, o Museu Colón, onde pudemos apreciar uma vasta bibliografia e artefactos que celebram este português alentejano de Cuba. Pedro Laranjeira, o homem que está, no fundo, por trás disto tudo, é o homem que tem feito um trabalho extraordinário no sentido de divulgar não só a temática, como sendo, digamos que, o testa de ferro do Dr. Luciano da Silva aqui em Portugal. Esta associação e esta infraestrutura é um oásis aqui no meio não diria do deserto, porque enfim aqui deserto não há, mas de facto é um balão de oxigênio fabuloso aqui nesta parte de Portugal. Diga-me uma coisa, o Dr. Luciano da Silva, como é que isto começa, o seu contacto com ele, este projeto, estas ideias? Bom, isto começou por eu ter despertado a curiosidade para o fenómeno Cristóvão Colón. Comecei a investigar, escrevi um artigo em estilo de grande reportagem para uma revista e acabei por publicar o tema em livro. Ao longo de todo esse percurso, quis entrevistar uma das figuras que me pareceram mais relevantes em relação a toda esta temática, que foi o Dr. Manuel Luciano da Silva. Foram 3 longos telefonemas para os Estados Unidos, que Boston, depois, não creio, não é? perto de Boston, sim, em Bristol, que acabaram numa extensa entrevista com ele. E depois, pouco tempo depois disso, o Dr. Manuel Luciano da Silva estava, e eu também, convidados para participar de uma conferência na Vila de Cuba, no Alentejo. Ele vinha a Portugal, isto foi em maio de 2008, e quando chegou cá, nós descobrimos que, afinal, aqui em Portugal, vivíamos a 12 km um do outro. E então pensámos, bom, ir para 600 km daqui com 2 carros não faz sentido, vamos juntos. E então andámos, eu e a minha mulher, a doutora Sílvia e o doutor Luciano da Silva, juntos durante uma semana. Quase parecia aquilo que o mestre Manuel Oliveira mostra no filme, que foi a lua de mel do Dr. Manuel Luciano da Silva, que foi a visitar igrejas e cemitérios e museus. Andámos a fazer isso durante uma semana, vimos sítios interessantíssimos, como por exemplo o castelo de Mourão, de onde foi alcaide do descobridor da Austrália, mais um dos casos que estão mal contados na história de Portugal. E aí nasceu uma amizade que depois foi aprofundando ao longo do tempo. Entretanto, em 2010, 2 anos depois disso, o Dr. Manuel Luciano da Silva estava muito triste, muito desgostoso, porque isto não tinha as atividades que ele queria que tivesse, e então pediu-me se eu vinha até aqui e tomava conta do museu, como diretor do museu, se aceitava ser nomeado diretor do museu, e se começava a promover e a dinamizar a realização de eventos culturais, de coisas que lhe permitissem também a ele estar mais próximo das suas raízes e das populações de origem, que era aquilo que lhe faltava realizar na vida, era o sonho que lhe faltava realizar. De modo que eu vim, comecei a criar eventos e iniciativas, dinamizámos bastante isto, criámos uma série de novos espaços museológicos, e o Dr. Manuel Luciano da Silva acabou por encontrar numa iniciativa que depois rapidamente se tornou muito conhecida em todo o país, uma forma de facto estar em contacto direto, pessoal, como é moda dizer-se agora, ao vivo e a cores, porque era através de videoconferência, com o povo do seu local de origem. Foram as consultas médicas. Neste ecrã que aqui está por trás de nós. Exatamente, neste ecrã que aqui está por trás de nós, nesta sala onde chegámos a ter 70 pessoas, onde tínhamos sempre 50, mais de 50, e chegámos várias vezes a ter 70 pessoas que vinham aqui assistir às consultas médicas do Dr. Manuel Luciano da Silva, que ele fazia de um modo muito interessante, muito simples, com uma linguagem que as pessoas entendiam, porque... Não era linguagem de médico. Não, ele que sempre disse bem, dos médicos portugueses, só lhes apontou um dedo crítico. Ele explicava que a pessoa, quando vai ao médico, já vai assustada porque está doente, depois é confrontada com um palavreado, com uma quantidade de expressões que não compreende, sai de lá mais assustada ainda. Portanto, o médico tem a obrigação, dizia ele,
e eu estou de acordo, de falar com o paciente numa linguagem que o paciente entenda. E então o Dr. Manuel Luciano da Silva utilizava exemplos como couves e regas e a horta para explicar às pessoas o que é que se passava no nosso corpo, não é? E tinha uma linguagem muito tocatulá. Eu até me recordo que uma das consultas médicas que ele fez foi sobre alimentação e utilizava a bandeira nacional. Exatamente. E distribuiu os alimentos por cores, não é? Exatamente, classificava os alimentos por cores e assim fazia com que as pessoas mais facilmente recordassem o que deviam e o que não deviam comer. E ele dava exemplos que, de facto, faziam com que fosse verdade uma coisa que ele sempre me pediu que organizasse, que era que os eventos em que ele participava que acontecessem como se fosse uma reunião em família, uma reunião à lareira. E, portanto, ele falava com as pessoas sem andar a procurar chavões, sem rebuscar um português muito elaborado, falava com as pessoas como se estivesse à frente delas, sentado à lareira, e dizia coisas que as pessoas achavam divertidíssimas, diziam os palavrões de vez em quando, que as pessoas todas dizem, como é evidente, não é? E dava exemplos que faziam com que as pessoas nunca mais se esquecessem. Coisas como, por exemplo, e ele fê-lo na televisão, em direto, portanto, já não só para esta sala com 70 ou 80 conterrâneos, mas para milhões de portugueses, ele dizia coisas como: vocês sabem porque é que a América é campeã de hemorroidas? Não há bidés na América, eles não lavam o rabo. Portanto, ele falava assim, e foi dizer na RTP, as pessoas pensam que os órgãos sexuais ficam entre as pernas. Não é verdade, ficam entre as orelhas. Portanto, as pessoas recordam este género de coisas. Ele consegue com isto passar a mensagem. Aliás, um dos muitos livros que ele escreveu, e tudo quanto ele escreveu sempre em inglês e em português, duas versões, foi A Eletricidade do Amor, que nós temos aí, e que é um livro sobre sexo, onde está toda a informação que qualquer pessoa precisa de saber sobre um assunto que ainda hoje é bastante tabu na nossa sociedade, e que está tão correta e pode ser entendida ao ler toda a extensão do livro por um médico, como também por uma pessoa que apenas tenha 1 ou 2 anos de escolaridade e apenas saiba ler e escrever. Portanto, era este o mérito do Dr. Manuel Luciano da Silva, estar ao nível do seu povo e falar uma linguagem que eles entendessem. Nisso ele era um comunicador extraordinário. Portanto, para além de médico, investigador e historiador nas horas livres, ainda era um grande comunicador. Era um excelente comunicador. Aliás, eu estive uma vez com ele numa sessão para que fomos convidados numa escola secundária de São João da Madeira, e fiquei um bocado preocupado porque o tema era Cristóvão Colombo, e quando lá chegámos eles tinham convidado os alunos do 8º, 9º e 10º ano, que é a partir da altura em que se dá os descobrimentos, e disseram-nos que tinha que ser no formato de uma aula, 90 minutos, mas no auditório para acomodar mais pessoas, e convidaram os alunos destes anos, e quando chegámos lá tínhamos uma perfeita bronca montada à porta do auditório, porque havia 150 alunos que queriam assistir e não tinham sido convidados. Bom, nós metemos numa sala com capacidade para 180 pessoas, metemos 300. Estavam lá 2 órgãos de comunicação social, há fotografias publicadas disso, havia gente sentada no chão, encostada à parede, em pé, e eu pensei, bom, o que é que estes miúdos vão pensar? Adolescentes em idade escolar, levam aqui com 2 cotas de cabelo branco ou quase sem cabelo, que vêm falar de história, eles devem pensar, meu Deus, vamos levar uma seca. De maneira que o Dr. Manuel Luciano da Silva começou a contar-lhes histórias, a propósito da sigla do Colombo e do significado, tanto em hebraico como em latim, de zarco, como símbolo fálico, não é? Começou a falar-lhes do símbolo fálico e de repente interrompeu e disse: mas vocês têm a obrigação de saber isso? Vocês vivem na cidade do país que tem maior número de rotundas e em cada rotunda é um pénis de granito. Bom, a partir desse momento teve os adolescentes na mão, e conseguiu. Estivemos ali 1h30, tocou a campainha para sair e uma quantidade de gente ficou ainda a fazer perguntas. Portanto, isto mostra que ele de facto era um excelente comunicador, que conseguia fazê-lo inclusive com a juventude 60 anos ou 70 anos mais nova do que ele. Não? Muito bem. Também se deve a ele o interesse pela pedra de Dayton, que é uma coisa muito pouco conhecida, pelo menos é a sensação que me passa cá em Portugal. Bom, a pedra de Dayton foi uma descoberta dos peregrinos ingleses, e foi uma investigação feita por cientistas, no caso de Labarre, um cientista francês, que o Dr. Manuel Luciano da Silva às tantas encontrou,
e que descobriu que afinal era em Portugal, precisamente, em todo o mundo, que não se sabia o que era, nem se ouvia falar disso. E, portanto, chamou a si a responsabilidade de divulgar isso a nível internacional, o que conseguiu de uma forma notável. Mas, de facto, não só como escritor, como dissemos, também como comunicador, ele, nos Estados Unidos, onde vivia, teve durante mais de 30 anos programas semanais em estações de rádio e televisão de língua portuguesa sobre medicina, sobre história, fez 500 conferências pelas quais nunca cobrou um cêntimo, portanto, sobre todos estes temas, e fazia coisas com tanta graça como, por exemplo, no dia de Colombo, que é celebrado na América, ir para os canais de televisão de língua inglesa explicar aos americanos que Cristóvão Colombo era português. O que dava certas comoções nos Estados Unidos e artigos de primeira página nos jornais. Ele fazia isto com uma felicidade enorme. Mas a maior felicidade, de facto, que ele teve, desde a última coisa que lhe aconteceu, que o tornou feliz, que foi a reforma e, portanto, a possibilidade de regressar ao seio e ao convívio da família, foi, de facto, o renascer desta associação, que era a menina dos seus olhos, aquilo que estava no seio do torrão natal, onde ele começou a vida, ter renascido, ter se desenvolvido e ter começado a dar, de facto, coisas ao seu povo, todas gratuitas, conforme ele sempre quis, e que lhe permitiram, de facto, um regresso às origens, por assim dizer, porque dos Estados Unidos ele já não podia sair, uma vez que foi para lá com 19 anos contrariado, sempre o disse, por imposição do pai, depois lá fez a vida, veio só tirar o curso de medicina a Coimbra para realizar um sonho que tinha desde os 12 anos, que era ser médico, voltou para lá, fez uma especialização em medicina interna e veio cá a Portugal casar, muito brevemente, e para lá voltou. Desde que o Dr. Manuel Luciano da Silva faleceu, talvez a pergunta que mais insistentemente me têm feito é se ele vai ficar lá, significando se as cinzas lá vão ficar. Eu nunca quis fazer a pergunta à doutora Silvia Jorge da Silva, com quem falo com muita frequência, várias vezes por semana, através do Skype, como fazia com o marido, porque acho que seria cruel fazer-lhe uma pergunta dessas, e então tenho respondido com uma frase que é uma citação de Manuel Luciano da Silva e que eu acho que responde a isto tudo. Passou-se em direto num programa de televisão, na RTP, quando o jornalista lhe perguntou: "Oh, doutor, mas então, se você gosta tanto disto, porquê é que vive aí?" E ele respondeu com esta frase: "A terra de um imigrante é aquela onde lhe nascem os filhos e os netos." E os filhos e os netos nasceram lá. Exatamente. E aqui em Portugal, tem alguma família próxima? Não, tem parentes afastados. A maior parte dos ramos de parentesco que lhe restam em Portugal são do lado da esposa. Portanto, não, a família dele está nos Estados Unidos. São 2 filhos e 4 netos que lá vivem e são americanos. Sei que foi recentemente, a título póstumo, condecorado pelo Presidente da República. Exatamente. Ele era já oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e agora foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito. Isto já a título póstumo. A condecoração foi-nos entregue numa cerimónia de homenagem que lhe fizemos na Sociedade de Geografia em Lisboa, há muito pouco tempo, e, portanto, creio que está terminado um percurso que não podia ter mais do que aquilo que teve. Um homem que tem, inclusive, um filme feito sobre a sua vida por um dos maiores cineastas do mundo. E ainda no ativo, apesar dos seus 104 anos. É verdade, ainda no ativo. Acho que não podia ir mais longe, não. Embora ele fosse absolutamente incansável e se ainda estivesse connosco, que infelizmente não está, aqui estaria ativo e permanente, como sempre esteve. Neste momento, ele estava a fazer de 15 em 15 dias, 3 vezes de 15 em 15 dias, consultas médicas, porque começaram aqui nesta sala, depois estenderam-se à Santa Casa da Misericórdia de Valdecâmara e ao Museu Regional de Oliveira das Mães. Tudo via Skype. Tudo via Skype. Mas ele lá na América e Exato. cá com a mas é uma comunicação em tempo real, as pessoas faziam-lhe perguntas, ele respondia. É uma coisa extraordinária, não é? E disponibilizava-se para ajudar as pessoas em relação aos seus problemas de saúde, quer fosse para aconselhamento próprio, quer fosse para aconselhar alguém de família ou uma pessoa amiga, quer fosse inclusive para obter uma segunda opinião. Nós fazíamos isto inclusive porque há assuntos relacionados com a saúde que são lindorosos e que as pessoas não gostam de expor
perante as outras pessoas. Claro. E então, nessa altura, estava previsto, íamos, depois de acabar a sessão das consultas médicas, íamos para o escritório, em privado, deixávamos o computador, não é preciso conhecimentos de informática, é só estar sentado à frente do portátil, a ver o Dr. Manuel Luciano da Silva, a falar com ele e a ouvi-lo falar. Não é preciso tocar em nada. E as pessoas lá ficavam, à porta fechada, a conversar com ele, e também, quem o queria, trazia-nos exames médicos, ecografias, raios-x, hemogramas, que nós digitalizávamos e enviávamos para os Estados Unidos, e depois ao outro dia a pessoa vinha cá e tinha uma consulta em que a única coisa que o Dr. Manuel Luciano da Silva não podia fazer era tocar fisicamente no paciente, mas ali estava E passar receitas também não podia fazer? Não, ele não passava receitas, até porque a terminologia da medicação nos Estados Unidos É diferente. e aqui é diferente. Agora, ele às vezes dizia que achava que a pessoa deveria tomar este ou aquele tipo de medicamento, portanto o genérico, e dizia sempre a mesma coisa: faça esta sugestão ao seu médico de família e pergunte se ele concorda. E se concordar, a partir daí avance. Portanto, ele tinha grande respeito por a classe médica, como também, enquanto investigador, tinha grande respeito por os outros seus colegas investigadores. Claro. Embora tenha criado, ao longo do percurso, alguns inimigos, como é evidente. É evidente. Isso é inevitável, mas acho que foi um grande homem que nos deixou um legado que nós temos a obrigação de continuar, porque é, de facto, um português ilustre que tem contribuído grandemente para aquilo que foi o seu lema de vida e é o nosso aqui no museu, que é a divulgação da importância dos portugueses na história da humanidade. Isso é de vital importância. É de lamentar porque as últimas diligências que iam ser desencadeadas pelo Dr. Luciano da Silva, designadamente no Funchal, onde tinha autorização para aceder aos arquivos do município, ficaram por fazer, uma vez que não há ninguém agora que possa substituí-lo nessa missão, e ficamos com, digamos que, o enigma, já não tão enigma quanto isso, mas poderíamos ficar mais próximos de certezas e vamos continuar sem ter essas certezas absolutas. Bom, se fosse o Dr. Manuel Luciano da Silva que estivesse aqui no meu lugar a falar consigo, diria de imediato que ninguém é substituível. E é claro que ele não teve a oportunidade de o fazer, infelizmente, e era de facto a pessoa mais competente que eu conheço para o fazer. Mas uma coisa ele fez, de facto, foi deixar-nos a motivação para continuar essa busca e essa pesquisa. E há pessoas interessadas nisso. Portanto, a obra do Dr. Manuel Luciano da Silva não morre com ele. A sua memória continua e a sua obra também. Como eu tenho dito repetidas vezes nas homenagens em que tenho participado à figura desse português ilustre, é também um apelo às pessoas para quem o faço. Foi: o homem morreu, ajudem-nos agora a manter viva a sua memória. E ele faz parte daquele conjunto de pessoas que Camões cantavam, que da lei da morte se vão libertando, porque o legado fica e o legado é imemorial, irá passar de geração em geração, e outros cá estarão com a responsabilidade. E, neste momento a responsabilidade não era de Pedro Laranjeira, que é o principal impulsionador e continuador de tudo isto. E pronto, eu aqui faço um apelo para que as pessoas se interessem pelos temas, pelo tema em particular do Cristóvão Colombo, Salvador Fernandes Arco, que é a obra de Dr. Luciano da Silva, tenha continuidade e apoiantes, porque isto tudo precisa de apoios, e os apoios escasseiam, e normalmente os poderes públicos lembram-se das coisas demasiado tarde, e era bom que de vez em quando, porque a cultura custa dinheiro, mas um país sem cultura é um país sem futuro, e nós temos muito ainda para dar a Portugal e ao mundo, não é? Sempre tivemos e sempre continuaremos a ter, porque nós não somos, ao contrário do que ficou moda dizer-se, um país de pobres coitadinhos pequenos. Sempre fomos um grande povo, mesmo antes de sermos Portugal, dos tempos de Viriato, e sempre seremos um grande povo, e portanto só temos é que continuar em frente. Mas não é fácil. Não é porque estamos em crise. A crise só agrava uma circunstância que já existe, é que, como o meu amigo disse muito bem, a cultura custa dinheiro. E por vontade do Dr. Manuel Luciano da Silva, aquela que nós damos às populações da sua terra de origem, e não só porque temos andado pelo país todo e vamos aonde formos solicitados, estamos já a ter alguma influência na divulgação da Portugalidade de Cristóvão Colombo na República de Cuba, por exemplo, para lhe dar um exemplo, no Brasil também. A verdade é que não há subsídios oficiais, não há apoios do Estado, portanto eu cheguei, enfim,
sem grande esperança, mas não quis deixar de o fazer, a pedir apoios ao Ministério da Cultura, e depois à Secretaria de Estado da Cultura e à Câmara Municipal de Valdecâmara, mas pronto, a resposta que eu obtenho sempre é que estamos em crise, não há fundos e, portanto, não há apoios. Portanto, nós vivemos daquilo que conseguimos e às vezes temos surpresas, porque nós vivemos das cotas de sócios, infelizmente, ainda por cima, 50 dos nossos sócios, em média, não pagam as cotas. Vendemos um livro ou outro, do Dr. Manuel Luciano da Silva, ao meu, que, portanto, eu e alguns amigos meus oferecemos livros para contribuir para a subsistência da associação, e depois de um ou outro donativo, de vez em quando, nós temos um sócio que já, em 2 anos seguidos, nos faz o carinho de nos mandar um cheque. A nossa cota anual é de 12 euros, dá €1 por mês. E então há um sócio que já há 2 anos seguidos nos manda um cheque de 262 euros com a especificação de que 12 euros são para pagar a cota e 250 euros são para pagar, são para ajudar a associação. Mas a melhor experiência, a que mais me enterneceu até hoje, passou-se depois de uma das consultas médicas nesta sala, que uma das pessoas, aliás uma senhora idosa, daqui da aldeia, depois de acabar a consulta médica, vamos saindo, vamos conversando, e uma chegou-se ao pé de mim, assim com um ar muito recatado, e encostou assim a mão a mim e disse: tome 10 euros para ajudar a associação. E aquilo enterneceu-me profundamente. Claro. É disso que nós podemos esperar o apoio que venhamos a conseguir. De outro modo é muito difícil. Muito bem. Mas cá estamos para continuar a luta e seguir em frente. Cá estamos, e todos não seremos muitos para continuar esta luta. A TVL agradece bastante a Pedro Laranjeira, à associação, por nos ter recebido. Esta é a nossa forma singela de homenagear alguém que não pode ficar esquecido. Tem que haver outra repercussão para além daquela que tem sido feita ao longo dos últimos tempos, pelo esforço aqui do Pedro Laranjeira, que muito se tem esforçado por dar a conhecer não só a obra do Dr. Luciano da Silva, como também do trabalho desta associação, que é vital, E pronto, e nós terminamos hoje aqui com um bem-aja, um agradecimento especial ao Dr. Luciano da Silva, que esteja onde estiver. Obrigado por tudo. Obrigado, Pedro. Obrigado. Bom, chegamos ao fim, esperemos que tenham gostado desta jornada, não sem antes dizer que pessoalmente tenho muita pena de nunca ter tido aqui na TVL e neste programa de perspectivas o Dr. Manuel Luciano da Silva. Era algo que contávamos vir a fazer num futuro próximo, porque ele vinha com muita frequência a Portugal e havia diligências que estavam pendentes de uma sua vinda a Portugal. Mas a oportunidade para dizer que o Dr. Manuel Luciano da Silva, nos Estados Unidos da América, teve a oportunidade de fazer e de participar em vários programas de televisão sobre a temática não só histórica, como também dos portugueses em geral. Vou apenas aqui referir algumas. No Canal 6, durante 20 anos, teve um programa de 30 minutos que se chamava Portuguese Around Us, os portugueses à nossa volta. Um programa com muita audiência. No Canal 52, tudo em New Bedford, durante 10 anos, um outro programa que ele tinha e onde falava designadamente da Pedra de Dayton, que foi algo que o ocupou, como eu disse no princípio, na abertura, mais de 5 décadas. No Canal 36, durante 4 anos, na estação oficial de New Bedford, teve um programa intitulado Os Portugueses. Este aqui já falado em português. O Dr. Manuel Luciano da Silva teve várias publicações, vários artigos publicados, escrevia sempre em inglês e em português. Teve também um programa que se chamava Os Portugueses na Nova Inglaterra, no Canal 12, este em Rhode Island, também durante alguns anos. Num canal de cabo também para luso-americanos, teve um programa durante 8 anos dedicado à saúde. Dr. Manuel Luciano da Silva aproveitava sempre essa oportunidade para falar sobre a saúde e dar determinados conselhos. Teve um programa na rádio também sobre saúde, tudo isto nos Estados Unidos da América.
Teve também um programa num canal de cabo totalmente em português na Nova Inglaterra, onde ele entrevistava colegas, outros médicos, e este programa era especialmente dirigido à comunidade luso-americana. Participou até há coisa de 3, 4 anos em 397 conferências. Em cada uma delas apresentava uma comunicação sempre sobre a história de Portugal, os portugueses e Colombo. Imaginem, 397, eu tenho cerca de 19 comunicações feitas a congressos e aquilo deu-me um trabalhão fazer cada uma delas. Imaginem, 397 é de facto um trabalho dantesco para um homem, e tudo isto a título quase de hobby, porque a atividade profissional dele era a de médico. Por fim, e ultimamente, na sua associação em Cavião, através de Skype, portanto, através de internet, ele tinha programas, digamos que eram encontros com a população, onde dava recomendações sobre aspectos que interessavam às pessoas, aspectos de saúde que interessavam às pessoas. E só não passava receitas, não prescrevia receituário, e havia casos até, naqueles casos mais agudos, mais preocupantes, no final aquilo enchia sempre o salão da associação, no final da apresentação que ele fazia, num gabinete mais reservado, ouvia, porque o Skype tem essa possibilidade de interação entre quem ouve e quem é ouvido, e tinha a possibilidade então, de falar mais em pormenor com das pessoas. No início, estas iniciativas da Associação Dr. Manuel Lucena da Silva juntavam 5, 6, 7 pessoas, para o fim 80, 90 pessoas, e muita gente ficava de pé, porque não comportava o espaço físico para tanta gente. A obra fica. Camões dizia que há portugueses que se vão da lei da morte libertando, são portugueses como o Dr. Manuel Lucena da Silva que o fazem, é pela obra que deixam. Muito obrigado.